pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu deixei uma postagem aqui na comunidade do YouTube para vocês deixarem suas perguntas, que vocês queriam saber, né, sobre mim, sobre minha família e sobre minha rotina, né? E vocês deixaram algumas perguntas. Confesso que eu fiquei impressionada, que tem bastante perguntas, né? E muitas que aparecem também nos meus vídeos, somente os vídeos shorts que eu posto, né? Inclusive sobre meu filho, então eu vou estar respondendo as perguntas que estão aqui, tá bom? Já peguei aqui o celularzinho e o suportezinho, né? Que é bom. O celularzinho antigo aqui, para poder eu estar olhando aqui as perguntas e respondendo, tá bom? Bora lá. A primeira pergunta é aqui da nossa amiga Duartes. Ela perguntou o que acontece se seu filho consumir ovos e leite. Olha, se ele consumir ovos, ele pode ter coceira na pele, ou tipo assim, no pescoço, nos braços, nas pernas, ou pode aparecer manchinhas no corpo dele. E se ele consumir leite, ele pode ter diarreia, gases, né? São alguns sintomas. E antes ele tinha também coceira na pele, ficava uma feridinha atrás da coxa dele e coçava muito. Agora que ele tá ganhando um pouco mais de tolerância, vamos dizer, resistência, né? Ainda tem gases e diarreia quando ele consome leite. Eu, no caso, né, que ele dá mama no peito. E aí ele tem diarreia se eu consumir alguma coisa com leite. Ah, mas não pode um pedacinho? Não. Quem é alérgico a leite não pode consumir um pedacinho que seja de coisas que contenham leite. Por mais pequeno que seja, a reação é a mesma. E respondendo aqui mais uma pergunta que a Duarte deixou, que ela disse que viu um shorts meu falando sobre a alergia que meu filho tem a leite e ovos. E mencionei a sigla, mas não conseguiu entender. Tem como explicar mais sobre esse assunto? Com certeza, tem. A sigla é APLV, significa alergia à proteína do leite de vaca, ou seja, ele é alérgico à proteína do leite de vaca. Tudo que tiver leite de vaca ele não pode conseguir consumir, seja leite em pó, leite condensado, creme de leite, tudo que tiver derivado de leite ou que tiver leite, ele não pode consumir porque ele tem esses sintomas que eu citei na primeira pergunta. Explicadinho. Qualquer dúvida pode deixar aí que eu vou responder de novo. Vamos aqui para a próxima pergunta. É da minha querida amiga Cris Araújo, dona de casa. O que te motiva a não desistir do canal em meio a tantas lutas? Olha, é uma pergunta bem difícil, mas eu consigo responder. Que eu sou um pouco difícil para responder com palavras, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa tímida e que às vezes quando preciso explicar algo eu tenho um pouco de dificuldade de explicar. Às vezes eu até sei o assunto, mas não sei explicar. Então, o que me motiva primeiramente a força em Deus, porque quando eu tô desanimada, triste, penso que não vou conseguir, eu oro, falo, meu Deus, me dá força, preciso enfrentar esse dia, tá difícil, mas me ajuda, mesmo que eu não queira passar por isso, o Senhor me ajuda. Então, e também gosto de gravar, eu amo gravar, por mais que às vezes é um vídeo pequeno, mas dá trabalho. Quem é dona de casa, mãe, gravando vídeos, sabe como é difícil, né? Ter que conciliar tudo e ainda conseguir parar um tempinho, editar o vídeo, seja ele curto ou grande. E é isso que me motiva. Primeiramente a força em Deus e segundo a vontade que eu tenho, né? Que eu amo gravar os meus vídeos aqui de dona de casa. Me desculpa, às vezes eu fico com vergonha de falar porque a minha voz é grossa. E se eu falar alto aqui, as pessoas vão pensar que eu tô falando sozinha. E às vezes eu fico com isso na cabeça, por mais que eu não tenha que ligar pra isso, né? E apesar que agora meu filho tá dormindo,
eu, nesse momento ele tá dormindo, aproveitei pra gravar, pra poder conseguir gravar, responder direitinho pra vocês. Por isso que eu também tô falando um pouquinho baixo. Mais uma pergunta da minha amiga Cris Araújo. Quantos anos se casou e como conheceu seu esposo? É muito, vamos dizer, linda essa história, né? Eu me casei com 19 anos de idade, mas eu conheço meu esposo desde pequenininha, quando a gente frequentava a mesma igreja evangélica. A gente se conheceu lá. Ele tinha 10 anos, eu tinha 8 anos. E aí a gente se conhecia, mas a gente nem se falava. Só víamos, né, um ao outro no culto, falávamos a paz do Senhor no máximo. E ele foi embora pra Bahia. Aí quando ele tava pra voltar, eu voltei a falar com ele pelo Facebook, através de uma prima minha, que ela mesmo passou o contato dele e falou: olha, você conhece fulano de tal, Jobs. Ele não gosta de aparecer no vídeo, ele me incentiva muito, mas ele não gosta de aparecer no vídeo não. Ele falou que não é pra ele, que não tem paciência de estar na internet não, mas ele torce muito por mim e quer, né, que se for a vontade de Deus eu consiga crescer nas plataformas, né, nas redes sociais, enfim. Ele voltou, aí nós começamos a conversar, ele lembrou de algumas coisas, né, de que eu era filha, quem eram meus parentes, né, e aí a gente voltou, começou a conversar, e aí teve aquele interesse um pelo outro, né, tinha vontade de casar, sempre ele falou, desculpe, eu quero casar com você, não falava assim, eu quero namorar com você. Mas eu ficava meio assim, né, pensativa, porque no mundo de hoje, né, por mais que há 10 anos atrás fosse, já era difícil, imagina hoje em dia, né, gente? A pessoa diz que quer casar, você já fica por atrás, será que é verdade? Aí ele veio embora da Bahia pra cá, pra trabalhar, porque lá tava um pouco difícil de trabalho, aí mandei ele, consegui um emprego pra ele aqui, aí ele vinha pra trabalhar e pra casar comigo. No início minha mãe não aceitava porque ela achava muito nova, né? Tinha 18 anos. E aí ela achava que que eu era muito nova, né? Que não era pra me se precipitar e casar assim tão nova, né? E aí, quando a gente começou a namorar, eu tinha 17 para 18 anos. E aí, quando a gente se casou, eu tinha 19 anos, no mesmo ano que eu casei, eu completei 20 anos, então casei em julho e fiz 20 anos em outubro, que é meu aniversário, né? Então, é essa história. Como nos conhecemos e quantos anos eu casei. E agora, vamos para a pergunta da nossa amiga, uma dona de casa. A Fátima, né? Do canal Uma Dona de Casa. Olá, amiga. Quais são suas perspectivas para o seu canal? Como surgiu a ideia de criar o canal? A minha perspectiva é que o canal cresça, que cheguem mais pessoas que gostem do conteúdo de verdade, não só por quantidade, mas por qualidade, né? Pessoas que, é claro que ter seguidores é bom, né, gente? Porque a gente precisa crescer o canal e as metas do YouTube pedem, né? Quanto mais inscritos, melhor para nosso canal. Mas eu gostaria de qualidade, né? Pessoas que gostem mesmo de me acompanhar, que estejam aqui, né? Por mais que eu tenha amigas que também postem vídeos roxas, né, diferentes, às vezes não tenho tempo de acompanhar com frequência. Mas sempre tá aqui, né, deixando aqui no comentário, fortalecendo aqui o meu canal. E como foi para criar o canal? Como surgiu a ideia de criar o canal? No início, eu já tinha perdido 2 bebezinhos. E aí eu ficava muito triste porque não tinha meu filho, né? Ainda nos braços. Aí o meu esposo falou, faz um curso de crochê. Aí eu comecei a fazer o curso de crochê aqui no centro comunitário da cidade. E também tive a ideia de falei, vou fazer, né, aulinhas de crochê para me passar o tempo enquanto eu tô aprendendo, tô ensinando outras pessoas também. E podemos tirar dúvidas. No início foi bom, né? Aí depois eu tive meu filho, eu não consegui mais gravar, não tinha muito cabeça para conciliar a maternidade e gravar os vídeos. Aí depois eu tive a ideia de gravar a rotina, né? Porque a rotina é um pouquinho mais fácil pra mim, por exemplo. Enquanto eu tô lavando uma louça, varrendo uma casa, deixo lá bem paradinho gravando. Não é tão fácil, mas a gente consegue melhor do que um crochê. Porque o crochê tem que ter silêncio, tem que sentar, né? Posicionar a cama direitinho, né?
Mas eu tenho muita atenção ao meu filho, eu tenho que parar e tal. É um pouco mais complicado. Mas, quando der, eu vou estar fazendo alguns passos de crochê de vez em quando por aqui. Mas não vai ser o foco principal do canal, tá bom? Muito obrigada pela sua pergunta. E muito obrigada a todas as meninas que deixaram suas perguntas aí. Desculpa se eu não falei obrigado pra vocês, mas eu agradeço muito. E vamos aqui pro canal. A pergunta do canal da Cícera Aparecida Ramos, que ela falou: gostaria de saber qual cidade você mora, quantos filhos e a idade. Eu moro aqui no Guarujá, no litoral de São Paulo, e tenho um filho, 3, né? Tive 3 filhos, 2 estão lá no céu e um tá aqui, né, comigo. E eu tenho 29 anos. Bom, essas foram as perguntinhas que vocês deixaram aqui na comunidade. Muito obrigada por vocês terem deixado as perguntinhas de vocês. Estava olhando aqui se não tinha mais nenhuma pergunta. Muito obrigada a vocês que deixaram as perguntinhas pra mim. E que Deus abençoe a todas. E até o próximo vídeo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nesse vídeo, que eu farei um novo vídeo respondendo as perguntas de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!